O espaço na educação infantil é considerado um terceiro educador. Desenvolve um papel de extrema importância. Os educadores, quando estão desenvolvendo métodos de aprendizagem, têm sempre que focar em qual espaço a atividade será desenvolvida e o que o espaço vai agregar na atividade. O ambiente tem que ser estudado antes. A proposta da atividade tem que ser significativa para os alunos e o espaço deverá ser da criança, onde ela se sinta confortável para brincar e desenvolver as atividades propostas. Os espaços permitem que os alunos despertem curiosidades e ampliem o mundo físico e sociocultural, possibilitando que as crianças criem autonomia, desenvolvendo criatividade e construindo experiências. Por que o espaço pode ser considerado um terceiro educador? O espaço educa a partir das diversas possibilidades de exploração que a criança encontra em seu meio. O ambiente precisa ser acolhedor e, no mesmo tempo, desafiador, de modo que a sua organização seja centrada na criança. Esta deve ser vista como um sujeito ativo no processo de aprendizagem. Isso porque a criança precisa ter autonomia, de forma que ela consiga ter acesso a todos os materiais e objetos do seu interesse. Nessa perspectiva, a criança terá a satisfação de seus desejos e curiosidades, como um sujeito em fase de descobertas. Muitos teóricos, como Maria Montessori, Froebel e Malaguzzi, consideram o espaço e os materiais de extrema importância para desenvolver a criança. O ambiente deve ser planejado, deve ser facilitador e desafiador. Por exemplo, nos berçários, ao invés de berços que ocupam espaço e limitam a criança, deve-se ter tatames e colchões, proporcionando assim uma maior liberdade. Outro ponto importante é também as chamadas zonas circunstanciais, as quais são locais próprios para desenvolver determinada atividade, para que a criança tenha privacidade para brincar. Por exemplo, um canto da massinha, um canto da leitura, canto das bonecas, canto de salão de beleza e assim vai. O ambiente, para ser verdadeiramente educador, deve ter os seguintes aspectos: ser relacional, proporcionar diferentes pontos de vista, oferecer explorações sensoriais, ter relação com a natureza, ter transparência e iluminação, objetos organizados com intencionalidade e possibilitar interação e brincadeiras. Vemos aqui alguns elementos importantes na hora de montar um espaço escolar. Primeiramente, o espaço deve ser relacional e acolhedor, que permita que as crianças criem relações e sintam-se acolhidas. Deve ser multidimensional e proporcionar diferentes pontos de vista, ou seja, devem haver partes mais altas, partes mais baixas, escadas, morrinhos, onde as crianças possam ter diferentes visões acerca do espaço em que está inserida. Deve oferecer múltiplas explorações sensoriais, ou seja, o espaço deve conter brinquedos, materiais com diferentes texturas, diferentes cores, tamanhos, para que a criança possa desenvolver seus 5 sentidos, para que ela possa experimentar diferentes texturas, diferentes cheiros, diferentes sons. Deve haver relação com a natureza. Na escola deve ter um parque que haja realmente contato com a natureza, com grama, árvores, terra, areia. E se não for possível, plantar hortas verticais, ter um bichinho de estimação dentro da sala, já possibilita que a criança tenha um contato com a natureza. Deve ter transparência e iluminação, trabalhar com a luz natural e artificial, promover que as crianças brinquem com a luz e sombra e descubram diferentes formas de se divertir e explorar com a mesma. Deve ser um terceiro educador e planejado com intencionalidade. O ambiente deve ser planejado minuciosamente para promover que as crianças tenham múltiplas experiências e múltiplas expressões. Deve possibilitar interações e brincadeiras em todos os momentos do dia. Não deve haver apenas uma sala para os brinquedos, a famosa brinquedoteca. O espaço em si deve ser todo montado pensando que a criança possa ter exploração em cada canto que ela estiver, que ela possa despertar sua curiosidade e ter sua aprendizagem em cada canto do espaço escolar, e não apenas em um espaço específico. Apesar de sempre ser pontuado que o espaço deve ser o terceiro educador,
ainda se tem a dificuldade de se pôr em prática. Muitas escolas não têm essa preocupação. Vemos no dia a dia creches com berços, cadeiras enfileiradas, chãos quebrados, janelas que não abrem, parques sintéticos sem nenhuma árvore. Os brinquedos, principalmente em escolas públicas, vêm de doação e são até quebrados, e os jogos faltam peças. As escolas brasileiras ainda têm um longo caminho a percorrer para se tornar um local de pleno desenvolvimento.